capsular, tá? A extracapsular é uma rotura mais incomum porque ela necessita, por definição, que você tenha uma rotura intracapsular com descontinuidade do elastômero e, junto, tá, concomitantemente, uma descontinuidade da cápsula fibrosa. Então você tem uma rotura extracapsular junto, tá? Então, basicamente, a extra precisa de uma intracapsular para ocorrer. Se você só tiver uma descontinuidade da cápsula fibrosa com o elastômero íntegro, você está diante de uma herniação, não de uma rotura. Agora, se você tem descontinuidade do elastômero e da cápsula fibrosa, está extravasando silicone, aí você tem uma rotura extracapsular, tá? Que é bem mais rara, porque ela precisa da intra para ocorrer. E é um contínuo, né? É um processo, porque você começa a ter microfissuras no elastômero, começa a passar silicone para esse espaço entre a cápsula fibrosa e o elastômero, tá? No que esse silicone vai passando, ele forma o sinal da linha subcapsular, ele começa a ocupar um espacinho da prega com silicone aqui dentro, que é o sinal da lágrima invertida, ele começa a aumentar o tamanho dessa prega, que é a prega preenchida, até que passou tanto que ele colapsa o elastômero sobre ele mesmo, tá? Que fica com esse aspecto de linguine, sinal do linguine, tá bom? Não é algo que acontece do dia para a noite, é um processo, né? Então aqui a gente tem aquisições STIR de ressonância só com o sinal do silicone, então foi saturado o sinal da água, então tudo que está branco aqui é silicone, e o que a gente vê de interessante é que tem silicone interposto entre o elastômero e a cápsula fibrosa, ou seja, é uma rotura intracapsular, né? Dá para ver aqui, tá, exemplos, tá bom? E aqui, o que a gente tem? Passou tanto silicone para esse espaço entre o elastômero e a cápsula fibrosa que ele começou a colapsar sobre si mesmo. Tá? Esse é o sinal do linguine. Tá? O equivalente do linguine na ultrassonografia é o sinal da escada, que você vê o elastômero se sobrepondo. Tá? E aqui a gente tem um outro exemplo de rotura intracapsular, que a gente vê o quê? Isso aqui é a cápsula fibrosa, tá? Isso aqui é o elastômero, e a gente vê que tem um conteúdo, geralmente esse líquido peri-implante, ele é anecoide. Quando ele começa a ficar hiperecogênico, você tem que começar a suspeitar de uma rotura intracapsular, principalmente se não for um implante, um gel coeso, né? E dá pra ver que tem um pedacinho de elastômero aqui para baixo, com esse conteúdo hiperecogênico aqui também, tá? Então aqui é um exemplo de rotura intra. Alguns diferenciais de rotura intracapsular no ultrassom, o artefato de reverberação é um deles, são essas linhas contínuas, que parecem estar dispostas no interior do implante, mas ela fica sempre equidistante, né, em relação à cápsula, né? Essa diferença aqui, essa distância daqui da pele para a interface cápsula-elastômero vai ser sempre equidistante a esse artefato projetado aqui embaixo. E quando fizer essa dobrinha, vai fazer a dobrinha aqui também, tá? Geralmente, aumentando a frequência, você resolve esse problema, mas saibam que é um artefato, tá bom? As pregas radiais são essas invaginações, né, para o interior do implante. E como é que eu sei que isso é só uma dobra ou uma prega e não é uma área de descontinuidade do elastômero? Você tem que seguir ela. E ela vai voltar para a superfície do implante sem nenhuma descontinuidade, tá bom? Gel coeso. Então, todo implante inserido atualmente são de gel coeso. Por quê? Tem menor risco de gel bleeding, que a gente vai falar o que é, e de rotura. E além do mais, eles são mais anatômicos, eles mantêm melhor a forma do que os implantes mais fluidos, né? Podem romper? Pode, tá? Principalmente traumas de alta energia, implantes muito antigos. E quando eles rompem, o importante é que vocês saberem que eles ficam com esse aspecto de fratura, né? Você vê que o implante fica todo poligonal, com ângulos retos, vem líquido interposto aí entre o silicone, entre os pedaços do silicone, né? Você vê que vem líquido aqui, você vê o elastômero líquido dentro, tá? É isso, ele fica com o aspecto fraturado. E quando você corta, basicamente ele mantém bem o conteúdo dele, né? Ele é bem coeso. Ó, aqui um exemplo também bonito de rotura de gel coeso. No ultrassom, ele vai formar linhas de fraturas hiperecogênicas no interior do implante, tá? Ele dá mais heterogeneidade dentro com coisas bem retas, tá bom? Trações ecotexturais bem retas. Você ter silicone em partes moles, né, não necessariamente significa a ruptura do implante atual. Por exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem linfonodos com sinais de deposição de silicone, formando esse artefato em tempestade de neve. Isso aqui é o hilo do linfonodo completamente tomado por silicone, tá? Isso pode acontecer porque o implante antigo rompeu. Quando estiver no tecido, no parênquima, pode ser porque injetou silicone, ou pode ser por um fenômeno chamado gel bleeding. Gel bleeding é a difusão de partículas de silicone, as menores. Se tem várias partículas de menor e maior peso molecular dentro do implante, as menores se difundem para os linfonodos, mesmo com o elastômero íntegro. Isso acontece geralmente mais nos implantes mais fluidos mais antigos, tá? Então não necessariamente é rotura,
tá bom? Aqui nesse caso tem rotura, né? Tem uma rotura intracapsular, tem silicone no linfonodo e tem silicone extra aqui, tá? Mas não necessariamente silicone em partes moles é a rotura do implante atual, tá bom? Os 3 métodos conseguem ver, quando você direciona no ultrassom, você consegue ver a tempestade de neve, então você vê muito bem, tá? Agora, se eu estou vendo silicone em partes moles com sinais de rotura intracapsular, aí você vai pensar sim numa rotura extracapsular, né? Que nem aqui, você tem um linguine, aqui você tem uma rotura intra, tá? Você tem um colapso parcial do elastômero com silicone interposto entre o elastômero e a cápsula fibrosa, só que aqui você tem as duas coisas. Você tem um linguine, um implante todo colapsado, e você tem silicone entremeando na mama toda. Aqui você tem rotura extracapsular, aqui só rotura intra, tá? Algo que às vezes eles cobram eles jogam uma mama reconstruída e você tem que saber se é uma mama reconstruída, se é uma mama só muito adiposa, né? Algumas dicas para você saber, isso é uma mama reconstruída com tecido autólogo, tá? Quando você faz uma masté, você precisa dar volume na mama, você pode rodar músculos, rodar retalhos, seja do reto abdominal, seja do grande dorsal, ou retalhos mais inferiores, tá? Microcirúrgicos ou não, para dar volume. E nisso roda, geralmente, são retalhos miocutâneos. Você tem pele e você tem músculo, só que esse músculo, com o tempo, ele lipossubstitui. E daí fica parecendo uma mama adiposa. Então, qual que é a dica para saber, não é uma mama adiposa, é uma masté reconstruída com algum retalho? Primeira diquinha, né? Isso aqui que a gente vê é subcutâneo, tá, do retalho. Essa linha aqui entrega bastante que é uma mama reconstruída. Essa linha é a interface entre o retalho e a mama nativa, que é um lugar onde muitas vezes a gente tem recidiva tumoral, tá? Outra coisa que dá pra ver é que isso aqui não é tecido fibroglandular, isso é o ventre muscular lipossubstituído. Geralmente ele vai ficar mais posterior, tá? Que é geralmente onde você fica a parte muscular do retalho. E o que dá dica de que isso é uma mama operada com ventre muscular lipossubstituído é o fato de eu ver uma série de clipes cirúrgicos, um monte de esteatonecrose, tá? Outra dica de que isso é uma mama operada, uma mama mastectomizada, tem um marcador radiopaco numa papila reconstruída. Eu não tenho papila, às vezes fiz uma tatuagem, alguma coisa, colocam esse marcador, tá? Então marcar a papila sugere que seja só uma papila reconstruída e que está difícil de ver, tá? Onde ela deveria estar. E isso também sugere tratar-se de uma masté, tá bom? Então é isso, dicas para vocês diferenciarem uma mama mastectomizada reconstruída com tecido autólogo versus uma mama adiposa, tá? Falando agora sobre subtipos histológicos, tá? A primeira coisa, CDS. CDS é essa proliferação tumoral dentro do ducto ou da unidade ductular terminal que não passa a membrana basal. O clássico do CDS é a calcificação, amorfas ou pleomórficas, é o mais comum, tá? Classicamente, distribuição linear ou segmentar, tá? Pode ser nódulo? Pode. Só 10% dos casos. Nódulo com calcificação ou nódulo sem micro, também 10% dos casos. O grosso é calcificações amorfas ou pleomórficas em distribuição suspeita. Tá? Na ressonância, a gente tem uma sensibilidade muito boa para CDS, principalmente para aqueles de alto grau. O de alto grau é aquele que tem realce, mas muitas vezes não calcifica. Os de baixo grau calcificam e não tem realce frequentemente, então a sensibilidade da ressonância não vai ser muito boa para os de baixo grau. Por isso que no alto risco a gente faz tanto a mamografia como a ressonância, para você cobrir bem qualquer tipo de lesão, né? Fazendo uma analogia, como a manifestação do CDS geralmente é calcificação linear ou segmentar, o que a gente vê na ressonância também são realces não nodulares, lineares ou segmentares, classicamente esse clumped, né, que é o aglomerado, são várias bolinhas em seguida, tá? E muitas vezes ela avalia melhor a extensão da lesão do que a própria mamografia, né? Tá. Os invasivos são aqueles que, por definição, passam a membrana basal. Você tem dois grandes subtipos. O sem outras especificações, outro subtipo não especial, que é a maioria esmagadora dos invasivos. É um diagnóstico de exclusão, é aquele que não tem nenhuma característica histológica que o diferencia dos demais, é a maioria. E tem o subtipo especial, tá? Tem alguma coisinha histológica que diferencia ele do não especial. O mais comum do subtipo especial é o lobular, mas eu deixei essa tabelinha aqui, tem uma série de outros subtipos de carcinomas invasivos do subtipo especial, tá? Então, o CDI sem outras especificações, que é o mais comum, o clássico é um nódulo irregular especulado. Pode ser calcificação, pode ser assimetria, pode ser distorção, mas o clássico é um nódulo, tá? O lobular, aí é o subtipo especial mais prevalente. Ele tende a ser múltiplo, tende a ser bilateral.
E muitas vezes ele se apresenta como carcinoma de intervalo mais frequentemente do que os outros subtipos. Por quê? Carcinoma de intervalo é aquele câncer que aparece entre um e outro rastreamento, tá? Porque ele muitas vezes é muito difícil de você detectar no exame, tá? Ele não tem uma proteína de adesividade entre as células, então ele cresce em fila indiana na glândula sem formar grandes lesões. Muitas vezes é algo que você palpa e não enxerga na imagem, né? Então, é um carcinoma para o qual os exames de imagem geralmente têm baixa sensibilidade, então ele geralmente se apresenta frequentemente como carcinoma de intervalo, porque você deixou de ver no exame anterior, tá bom? Então, só um exemplo aqui, né? O lobular, ele tem, a mamografia tem uma sensibilidade muito baixa para ele, dependendo do estudo, chegar a perto de 60%, mas ainda assim a manifestação mais comum dele é de nódulo, depois de distorção. O clássico, que é algo mais específico do tumoral, do lobular, é que ele infiltra tanto a mama, que quando você comprime as duas mamas, essa aqui, ela não espalha, né? Você tem uma simetria desse lado e ela perde a complacência, de tão infiltrada que ela está. Que é o que a gente chama de redução imaginológica do volume mamário por perda de complacência, tá? No ultrassom, a sensibilidade do lobular melhora um pouquinho. Frequentemente é um nódulo irregular, pode ter margens anguladas ou uma área de alteração textural, uma lesão não nodular mal definida, tá? Por isso, pela sensibilidade baixa dos métodos de imagem, mesmo com mamografia e ultrassom negativos, se está uma lesão palpável, se você está preocupado, uma queixa que comove, vale a pena fazer uma ressonância. A ressonância vai ter a maior sensibilidade para lobular, né? Consegue avaliar lesões à distância, várias lesões no mesmo quadrante, tá? E mesmo assim, a gente ainda subestima demais a extensão do lobular na ressonância em relação à peça cirúrgica. E aquele caso lá, olha só o tamanho da lesão que a gente tinha na ressonância, tá? E aqui na mamografia, tá? Bom, o mucinoso é um tumor de prognóstico favorável, pacientes um pouquinho mais velhas, tá? Geralmente ele é circunscrito ao microlobulado, pode ser complexo policístico no ultrassom. O clássico do mucinoso, que é o que pode ser cobrado, é que ele tem um alto sinal em T2. Tá? Esse alto sinal em T2 se deve à mucina, é algo que muitas vezes confunde a gente. Né? Então, por exemplo, esse nódulozinho aqui posterior, nódulo até que o val circunscrito. Quando a gente olha no T2 com FAT7, a gente vê esse nódulo aqui com alto sinal T2, é um sinal tão alto que até parece um cisto. Mas se for ver bem, ele não é exatamente oval circunscrito, ele é um pouquinho irregular, né? E quando a gente faz a subtração, a gente vê que tem realce no interior dessa imagem com alto sinal em T2. Então, sempre que tiver uma imagem com alto sinal em T2 que realça, não é um cisto, né? O cisto vai ter no máximo um realce parietal. É uma lesão suspeita e isso de ter um altíssimo sinal T2 é algo muito sugestivo de carcinoma mucinoso. E esse sinal pode ser variável. Quanto mais mucina tiver na composição dessa lesão, maior o sinal T2 vai ser. Tá? Então, cuidado, olha a subtração para ver se tem ou não um realce associado a essa lesão. Aqui ela tem um realce heterogêneo e realmente, morfologia de imagem aqui não é das melhores. É uma lesão irregular, tá bom? O tubular também é uma faixa etária intermediária, tá? É um carcinoma com prognóstico bom. Tá? Geralmente é um nódulo especulado pequeno ou uma distorçãozinha arquitetural. É infrequente ter calcificação, mas pode ter. Tá? Ele cresce devagar e tem um prognóstico razoável. Essa imagenzinha aqui posterior, pode escrever como um nódulo irregular, especulado, até como uma simetria. Tá? Aqui a gente vê no aumento. E quando a gente vai olhar no ultrassom, fazendo second, era um nódulozinho indistinto, né? Hipecoico indistinto. Então, tubular, cresce devagar, mas prognóstico bom, né? O metaplásico é um tumor de paciente mais jovem, tem um prognóstico desfavorável, cresce mais rápido, tá? Na mamografia geralmente ele é hiperdenso, pode ser redondo ou irregular, é raro calcificar. No ultrassom ele pode ser complexo policístico por necrose de degeneração cística, ele tem um alto sinal em T2 na ressonância, tá? Mas não se compara ao sinal do mucinoso. Tá, o mucinoso é bem maior. O medular ainda é um tumor de paciente relativamente jovem, se associa muito com mutação BRCA1. Muitas vezes ele é triplo negativo, mas ainda assim ele tem um prognóstico favorável. Tá? Na mamografia vai ser um nódulo indistinto, tá? Podendo ser circunscrito, também é raro classificar. E no ultrassom geralmente ele é oval microlobulado, podendo ter reforço posterior. Na ressonância geralmente é oval circunscrito com realce anelar e septações internas. Tá? Em relação ao subtipo molecular, o que pode ser cobrado para vocês é fenótipo, apresentação de imagem, né? Então, o que é importante saber? O luminal A, o clássico, é um nódulo irregular especulado. O B, ainda assim, nódulo irregular especulado, mais frequentemente multifocal que o A, mas ainda é nódulo irregular especulado. O E2, o que muda? Calcificação.
tá? Muitas vezes ele se associa a CDIS, muitas vezes ele tem calcificação, mas a lesão principal ainda vai ser o nódulo irregular especulado, tá? Já o triplo negativo é completamente diferente. O clássico é um nódulo oval ou redondo circunscrito, geralmente é lesão única, que pode até ter reforço no ultrassom pela celularidade alta, com realce anelar, muito edema perilesional e sem microcalcificações. Não acho que vão cobrar receptores para vocês, é mais importante saber como que se apresenta na imagem esses subtipos, tá? Estado necrose é algo que cai muito, porque é algo que muitas vezes simula uma lesão maligna e é uma lesão benigna, né? Então lembrar, né? A esteato, ela geralmente está associada a um trauma, uma cirurgia, uma biópsia, uma rádio, mas muitas vezes a paciente não se recorda de ter uma esteatonecrose ali, tá? Então você tem um agravo cirúrgico ou trauma, você gera uma isquemia, você gera uma inflamação, você gera uma lipólise. Se for pro polo da massa cística, pro cisto oleoso clássico, é fácil falar que é um B2. Se for pro polo da cicatriz fibrótica, algo que não se organizou ainda, aí muitas vezes dá dúvida, né? Então, o clássico na mamografia, se você ver isso, um nódulo com essas calcificações bem grosseiras associadas, hipodência com densidade de gordura, isso aqui são classificações distróficas, isso é um achado tipicamente benigno, BIRADS 2, tá? No ultrassom, ele pode se manifestar como um nódulo, que às vezes dá dúvida, pode ser um cisto com conteúdo espesso, só que sem reforço posterior, tá? Pode ter esses focos hiperecogênicos parietais, muitas vezes são as calcificações, mas às vezes ele tem esse aspecto horrível, que é um nódulo angulado com sombra acústica. Então é o seguinte, se você está no ultrassom, diante de uma lesão dessas, uma paciente com antecedente cirúrgico ou de trauma, o que é o melhor fazer? B0, mamografia, tá? Para avaliar se pode ser ou não uma esteatonecrose, ou uma ressonância, tá? Ou correlacione com exames anteriores, tá? Mas se cair isso na prova, ele não vai querer que você dê um 4 de cara se a paciente já operou aquela mama, tá bom? Agora, uma lesão dessa, sem antecedente cirúrgico, sem nada que explique uma provável esteatonecrose, vai ser um achado suspeito, tá? E isso aqui, tipicamente benigno, tá bom? Mama masculina, ginecomastia, tá? A ginecomastia é uma proliferação, aumenta na mama masculina por conta de proliferação ductal e hiperplasia estromal. Você tem 3 picos de incidência: neonato, principalmente por hormônio circulante da mãe, adolescente por desbalanço hormonal, idosos, tanto por desbalanço hormonal como por efeito adverso de medicamento, né? Tem muita polifarmácia nessa faixa etária. O clássico é uma alteração palpável, dolorosa, geralmente retroareolar, bem centrada na papila, tá? Que pode ser bilateral, frequentemente é bilateral, mas pode ser unilateral também, tá? Então, geralmente o nodular vai ficar uma bolinha, algo simulando um nódulo bem retroareolar. A dendrítica já começa a simular uma lesão irregular. E a glandular difusa, que parece uma mama feminina, tá? O que é importante saber? O melhor exame para você avaliar a presença de tecido fibroglandular é mamografia. Então, se dúvida no ultrassom, até para a prática diária, se dúvida no ultrassom, mamografia. Faz uma incidência média lateral oblíqua só. Os homens toleram bem a mamografia, tá? Uma vez vai fazer, e você consegue ter certeza se aquilo é glândula ou se não é glândula, ou se é um nódulo, tá bom? O padrão nodular é o mais incipiente, é a fase mais aguda e a forma mais comum, tá? E é isso, simula uma densidade nodular, um nódulo até irregular, indistinto, uma lesão feia aqui, né? Que pode ser vascularizado, tá? Como é que eu sei que isso aqui não é um câncer e é só uma ginecomastia? Lógico, faixa etária, fatores de risco. Uma lesão tão grande grudada na papila geralmente vai ter achado associado, vai ter retração, vai ter fluxo, vai ter comprometimento axilar, linfonodal, tá? E pedir a mamografia dá pra ver que tem bastante tecido aqui, né? Tá bom? Mas geralmente a diferenciação vai ser mais achados associados que qualquer coisa, tá? Aqui é um padrão dendrítico, que já é uma fase mais tardia, mais irreversível, e simula um nódulo irregular, um nódulo indistinto, pode ter fluxo ou Doppler, tá? E ela fica bem grudada atrás da papila, e é isso, uma lesão dessa, se fosse um câncer, estaria retraindo a papila, estaria dando uma série de sintomas, mas a gente vê que não tem espessamento, não tem retração cutânea, não tem nenhum sintoma associado. É isso que corrobora o fato de ser uma ginecomastia e não uma lesão suspeita, tá? O difuso é a forma mais incomum que a gente vê. Tem um aumento volumétrico das mamas, tem tecido fibroglandular denso aqui e aqui difuso, e geralmente é emprego de hormônios exógenos. Existe a entidade da pseudoginecomastia, né? Que é um aumento das mamas por proliferação de tecido adiposo, que não tem tecido fibroglandular, são só pacientes geralmente
acima do peso. Tá? Bom, em relação à idade de desenvolvimento, é uma doença de paciente mais velho. Tá? A manifestação muitas vezes é um nódulo palpável, porque a mama do homem é pequena, é rápido para palpar. Muitas vezes não dói, ao contrário da ginecomastia, e muitas vezes tem fluxo papilar. Tá? É uma lesão retroareolar também, mas mais extrínseca à papila do que a ginecomastia. A ginecomastia geralmente é bem centrada na papila. Os carcinomas podem ser, mas podem não ser centrados. Tá? E geralmente quando a gente diagnostica em homem, já está avançado, já tem metaxilar, porque você não tem screening, né? E ali a região periareolar, você tem uma drenagem linfática muito exuberante. Então é rápido para você ter metástase axilar, tá bom? A mama masculina normal, ela é o quê? Um pouquinho de ducto atrófico, né? Sem estímulo hormonal. Então o que você pode ter lesão em ductal? CDI, CDS, papiloma, principalmente, tá? E carcinoma papilífero.